Olá, saúde! Estamos de volta com o nosso Saúde e Bem-Estar de hoje. Está falando sobre a síndrome de burnout. Nesse segundo bloco do programa, a gente tem a alegria de ter aqui no estúdio a psicóloga do Hospital Felício Roxo, Aline Costa. Seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada, tudo bem. A gente vai continuar falando sobre a síndrome de burnout. No primeiro bloco, a gente entendeu que ela já é reconhecida no Código Internacional de Doenças e a gente precisa também entender mais sobre esse problema que está muito ligado com a relação de trabalho. A Aline trabalha em um hospital atendendo pessoas que de alguma forma chegam até lá com algum problema de saúde mental, muitas vezes ligado também ao burnout? Sim, nós temos vários casos, né? Os pacientes que vêm por conta de um quadro de saúde e a gente identifica que esse paciente tem algum quadro também emocional que pode estar relacionado também com o quadro de saúde. Ou pacientes que vêm e, diante da internação, acaba acometendo também o quadro emocional desse paciente. Em muitos casos, a síndrome de burnout a gente identifica também com a avaliação desse paciente durante a internação. A gente estava falando no primeiro bloco que os afastamentos relacionados à saúde mental, normalmente eles são mais longos que outros tipos de afastamento, né? Como é que é feito esse trabalho? Como é que como é que os médicos trabalham para que o problema seja resolvido e como é essa terapia? Então, quando é identificado, né, a síndrome de burnout, o tratamento ele é realizado com um tratamento psiquiátrico e psicológico, né? Então, as duas coisas precisam de funcionar juntas, né? O pilar para o tratamento seriam essas duas ferramentas aí, né? Com a psiquiatria, né, vai ser trabalhado através de psicofármacos, de medicações, né, que é muito importante. Muitas vezes o paciente pode ter insônia, uma ansiedade intensa, né, dificuldade de concentração. Então, as medicações elas vão contribuir nesse aspecto. A psicoterapia, né, é um trabalho de longo prazo, né? Então, é identificar quais são os fatores que desencadearam nesse sujeito a síndrome de burnout, né? Então, é o trabalho como um todo, né? Então, quais são os sintomas apresentados por esse paciente no momento, né? A ansiedade, a dificuldade de concentração, dificuldade de memória, pensamentos negativos relacionados ao trabalho. Então, a psicoterapia vai buscar também, através, né, do tratamento, o paciente identificar quais são esses sintomas, esses sinais e formas de tratá-los, né? Buscar também reconhecer as limitações desse paciente. Muitas vezes a pessoa não consegue reconhecer que ela tem limites, né? Então, existem limites, a gente precisa de reconhecer isso e a psicoterapia, ela contribui muito, né, com esse autoconhecimento. O que é curioso, né, que o próprio mercado de trabalho atual, competitivo, ao extremo, coloca esses limites, expande cada vez mais os limites da nossa própria resistência como um todo. Trabalhando, você tem que trabalhar mais, para ser promovido você tem que trabalhar mais ainda, e mais, e mais, e mais. E quando acontece um problema, fica até difícil para o indivíduo entender que todas essas imposições foram a parte fundamental do problema, mas ele fala, mas ali eu tenho que trabalhar, parece algo até quase sagrado, né? Sim, com certeza. E por isso que às vezes é tão difícil a identificação, né, desses fatores, porque a gente precisa do trabalho, né? Muitas vezes a pessoa necessita daquilo e ela não observa quanto que aquilo tem trazido consequências. Até né? mesmo para vocês, profissionais de saúde, Sim. que estão sendo, durante essa pandemia que a gente ainda atravessa, sendo tão exigidos, né? Sim. Dá para a gente definir alguns sintomas que são característicos? Nós estamos falando especificamente hoje de burnout, mas que de alguma forma estão ligados a problemas relacionados à saúde mental? Sim, é importante, né? A gente está vivenciando esse momento de pandemia e a gente vê que os profissionais da saúde, né, eles estão adoecendo, né? Não só da síndrome de burnout, né? A gente vivencia um ambiente hospitalar, por exemplo, ambientes que a gente vê que a gente tem nossas dificuldades, né? Então, por exemplo, a pandemia, né, mostrou pra gente que a gente não consegue correr, né? Estamos todos no mesmo barco, mas os profissionais da saúde estão ali para cuidar, né, desse momento tão difícil para o paciente, para a família, que muitas vezes está distante, né? Então, nesse momento, né, os pacientes e os familiares e os profissionais da saúde estão adoecendo muito mais em relação à saúde emocional.
né? Com a síndrome de burnout também? Também, né? Se a gente for pensar nos nossos profissionais da saúde, né? Muitos, hoje em dia, né, fazem cargas horárias muito exaustivas, né? Sai de uma jornada de trabalho de 12 horas, vai para outro, né? Muitas vezes precisa, né, desse trabalho por conta de questões financeiras. E dentro desse lugar, né, de estar como profissional da saúde, lidar com esse momento difícil de perdas, né, não só perdas de pacientes, mas também perdas de familiares, né, dos profissionais da saúde, né? Então, é um contexto também que os profissionais da saúde estão adoecendo muito mais nesse momento por conta desse momento que a gente está vivenciando. A síndrome de burnout foi classificada em janeiro, né, como síndrome no CID, né, como a gente falou aqui na abertura. Portanto, não existem ainda muitos números para marcar esse problema na população de uma forma geral, assim, entre homens e mulheres, mas na sua vivência dá para você perceber se tem uma prevalência maior entre homens e mulheres quando a gente fala de síndrome de burnout? Olha, a mulher, né, às vezes ela não só tem essa questão do estresse crônico relacionado ao trabalho, mas também jornadas em casa, né? Nossos profissionais da saúde, por exemplo, a grande maioria, né, de quem está, né, como profissional da saúde são mulheres, né? A parte maior masculina é a parte dos médicos mesmo, né? Então, os nossos enfermeiros, os técnicos de enfermagem, a grande parte são mulheres, né? Então, a gente percebe que pode acometer homem, pode acometer mulher, né? Mas se a gente for pensar no nosso ambiente de trabalho, a maior população nesse momento são mulheres, né? Que às vezes tem uma carga horária muito excessiva e chega em casa, não consegue o descanso, que é algo tão importante para todos. Agora, a gente falou também que as características comuns, né, de pessoas que sofrem com a síndrome de burnout estão ligadas até com sintomas que confundem com outros problemas, como, por exemplo, taquicardia, a pressão alta, alterações também intestinais. Dá para perceber esses problemas aí ligados, pessoas que acabam internadas por essas questões, mas, na verdade, tudo começa com uma síndrome de burnout? Sim, né, pode acontecer. Então, a gente entra nesse caso avaliando, né, como que o paciente estava antes de acontecer esse quadro de saúde, por exemplo. A gente tem, hoje em dia, né, a gente também tem as doenças psicossomáticas, né, que são doenças relacionadas à saúde emocional, que gera, né, um adoecimento físico. Então, a gente precisa de avaliar, né, como que veio, por exemplo, qual o momento que chegou, qual o momento que começou essa taquicardia, essa dificuldade, a falta de apetite, por exemplo, que pode gerar uma doença gastrointestinal, né? Então, avaliar todo o contexto, né? E quando é o contexto relacionado ao trabalho, aí vem a síndrome de burnout, né? E a gente avalia e vê que a questão do trabalhador, o ambiente de trabalho, ele está sendo um fator que está contribuindo com essa doença emocional desse paciente, né? Então, a gente precisa que as empresas hoje, elas façam trabalhos preventivos, né? Que tenham programas de saúde mental dentro das empresas, que as empresas falem desse assunto que é tão importante, né? Que elas valorizem esse profissional, né? E no trabalho voluntário isso pode acontecer também, porque ele também pode ser exaustivo, mas Sim. ele é voluntário, ele é feito com amor, ele está ali fruto de uma dedicação muito grande. Sim, pode acontecer, né? A questão não é qual que é a função, né, ou o cargo exercido, mas se diante de um trabalho voluntário, por exemplo, o sujeito ele vivencia, né, aquele trabalho de forma, né, não, às vezes não vai ter uma cobrança, né, talvez não do outro, mas talvez uma autocobrança, né, então ele trabalha com aquilo, ele gosta daquilo que ele faz e às vezes esse gostar por aquilo que faz faz com que isso se torne um estresse crônico, né, ele não tem às vezes momentos de lazer, momentos de qualidade de vida. Né? Pensando bem, a questão do trabalho voluntário, ela dá muitas vezes a sensação de que você está enxugando o gelo, né? Que quanto mais você faz, mais tem que ser feito. Não existe talvez a figura ali do chefe com aquela pressão por resultados, mas como você disse, a pressão interna para tentar resolver o problema de pessoas que aparecem cada vez com mais frequência, isso também pode ter um efeito, né? Com certeza. E até
o contexto, né? Muitas vezes trabalho voluntário, você vai trabalhar, mas você não tem material para trabalhar, né? Você não tem como trabalhar, né? Então, isso também é um ponto, né? Um dos fatores que podem desencadear a síndrome de burnout, né? A condição do trabalho. Agora, né? é imprescindível que o paciente se afaste do trabalho, do emprego, para fazer o tratamento psicoterapêutico, no caso do burnout? Sim, muitas vezes é necessário, né? Porque o sujeito continuar naquele ambiente de trabalho, é percebido que aquele ambiente é um fator que está desencadeando essa síndrome, né? Então, é necessário esse afastamento para que o paciente consiga realizar o tratamento psiquiátrico, psicológico, né? Ter um momento também de sair desse ambiente que é o estressor, né? Então, é necessário o afastamento. E é muito difícil isso, porque existe o medo também de perder o emprego, né? O Brasil atravessa uma crise de desemprego muito grande e sair do trabalho, né? Sair do mercado de trabalho não é algo confortável para ninguém, né? Com certeza. E às vezes por isso que é tão difícil essa identificação, né? Porque a pessoa necessita daquilo, o medo, né, do desemprego, o medo de ser discriminado. Então tudo isso até dificulta o tratamento. Né? Agora, a gente falou de carreiras, né, que mais fomentam o desenvolvimento da síndrome de burnout, falamos dos profissionais da saúde, aqui eu posso falar dos jornalistas, né? Mas quais são as outras profissões que são frequentemente ameaçadas e com diagnósticos mais elevados? Os professores, né, que também muitas das vezes está em 2 jornadas de trabalho, bombeiros, policiais, advogados, né? Pessoal do mercado financeiro também, Isso, né? os bancários, né? Então, pessoas que também exercem uma profissão que tem uma responsabilidade muito grande, né? E que além da pressão, né? Existe essa pressão da competitividade também, né? A questão da segurança pública, né? Eles trabalham com vidas, né? O tempo todo, com medo, né? Com dificuldades, então eles precisam de estar ali. Então, essas profissões, claro que existem diversas profissões que não estão se relacionando à profissão, né? Mas sim à condição. Os comerciantes também, sim. né? Que vivem numa angústia muito grande. Tivemos episódios aí do comércio, né? Que tem que ser fechado, questões Sim. sanitárias. Muita gente perdeu a forma de subsistência, que era o comércio, né? A gente também está falando sobre prevenção, né? Estamos falando dos problemas, falamos muito sobre os sintomas, mas é importante falar sobre formas de identificar e também entender que estamos fazendo algo para que a doença não apareça, né? Quais são essas atitudes? Dentro do trabalho, né, se a gente for pensar na síndrome de burnout, não só na síndrome de burnout, mas todas as doenças que podem ser acometidas, né, doenças emocionais, é importante que as empresas elas busquem estratégias para minimizar o estresse gerado pelo trabalho, né? Então, momentos de descompreensão é muito importante, mas desde que também não seja aquele momento assim de obrigatoriedade, né, que nem sempre os profissionais precisam e querem, né? Não, e foi interessante que, desculpa te interromper, mas no bloco anterior a gente falou assim que algumas empresas vamos fazer um aulão de yoga para dar uma aliviada na pressão total, mas nem sempre é isso que elas estão querendo, né? Foi muito comum, principalmente no ano passado, em 2020 também, as empresas fazendo aquele happy hour virtual, né? As festas, você chegou aí em alguma dessas festas virtuais? Teve churrasco virtual das empresas, enfim. Era uma coisa muito chata, né? E às vezes o funcionário era até obrigado a ir, né? A estar ali, né? Com a câmera ligada, né? Então, todo mundo ficou perdido nisso, né? Quem convidava e quem era convidado também, né? Sim, sim. E, mais uma vez, né, o ambiente domiciliar, a casa virando um ambiente de trabalho, né? Então, uma obrigatoriedade da pessoa estar participando de um momento que, às vezes, não é isso, né? Não é isso que ela busca nesse momento, né? O que a pessoa pode fazer, na sua opinião, assim, uma pessoa que tem uma rotina de tratamento psicoterapêutico, que faça análise, que faça terapia. A gente já falou aqui no canal Viver Brasil de diversas formas de terapia. Falamos do TCC, a terapia comportamental cognitiva comportamental. Falamos de diferentes análises. Essa é uma forma de se proteger também
mentalmente falando? Sim, sim, a psicoterapia, independente de qual seja a abordagem, né, é necessária, né, para prevenção da saúde emocional, né, para cuidar da saúde emocional desse sujeito. A gente ainda pouco se fala de psicoterapia, né, mas eu acredito que nesse momento pós-pandemia a gente tem falado muito mais sobre saúde mental e, consequentemente, também da importância do cuidado à saúde mental. Então, a gente tem que buscar estratégias para minimizar os riscos da gente ser acometido com alguma doença emocional, né? A psicoterapia é uma delas, né? É um trabalho importantíssimo, né? Às vezes a pessoa não tem... às vezes a última coisa que a pessoa vai cuidar é da saúde emocional, né? E a gente vê que a gente tem que cuidar do nosso corpo de uma forma geral. Então, cuidando do emocional, a gente também está cuidando do físico. Né? No hospital, por exemplo, a gente vê muitos pacientes que vêm para cuidar do físico. E a gente identifica, né, como que é importante a gente cuidar da saúde emocional preventivamente para a gente estar minimizando os riscos também de ter algo fisicamente. Né? Então, a psicoterapia é uma forma da gente cuidar da nossa saúde emocional, da gente conhecer nossos limites, da gente conhecer um autoconhecimento, de buscar estratégias para minimizar. A gente passa por momentos difíceis, né, durante a nossa vida, então a gente precisa desse suporte para passar de uma forma mais tranquila. Porque, de fato, a pandemia trouxe um impacto muito relevante na nossa saúde mental, de uma forma geral, né? Ninguém passou batido, né? Com certeza, né? E no início, principalmente os idosos, as crianças, né? Mas, de certa forma, todos nós. Sim. Né? E muito importante também a gente entender esse senso de felicidade que a gente busca a todo tempo, buscando ser feliz, esperando a sexta-feira chegar, o feriado, as férias, a folga, o sábado de sol, quando, na verdade, a felicidade está mais perto do que a gente pensa em pequenos momentos, né? Às vezes pode ser numa segunda tarde tomando um copo d'água. Esse paradoxo é que acaba necessário ser mudado, né? Sim. Acho que a pandemia também trouxe isso, né? A gente não valorizava talvez tanto esses encontros familiares, né? Então, vivenciar esse isolamento social, não poder dar um abraço no seu ente querido, né? Lidar também com as perdas, isso faz a gente ver que felicidade não é só as coisas materiais, mas também, né, a família, os momentos de lazer, porque isso a gente perdeu tanto nesse momento de pandemia. Então, a gente percebe que a gente nesse momento, cuidando desses laços sociais, buscando também, felicidade é muito individual, né? É muito de cada um, né? Mas a gente observar o que é felicidade pra gente. Exatamente. Né? E falar, né? Falar é muito importante, como a gente está fazendo aqui agora, falando sobre um problema que atinge milhões de pessoas. O Brasil é um dos países do mundo mais impactados pela síndrome de burnout, que agora tem uma categoria no Código Internacional de Doenças. Então, é preciso que o funcionário fale sobre isso, né? Consiga ter interlocução para falar do burnout, né? Sim. Com as empresas, com pessoas que estão ali, né? Sim, com certeza. A gente, no hospital, por exemplo, a gente tem um programa de saúde mental, né, do trabalhador. Mas, muitas vezes, a gente que está junto desse profissional, que a gente observa também os sinais. É importante falar, pedir ajuda, reconhecer, né, que não está bem, reconhecer os sinais, os sintomas também que foram falados aqui. E a gente cuidar também uns dos outros, né? Observar quando um colega de trabalho está passando por um momento de dificuldade, quando um colega de trabalho está se isolando, né? A gente percebe esses sinais, esses sintomas também no nosso dia a dia. E falar, pedir ajuda é muito importante, né? E a gente também ouvir, né? Porque às vezes a pessoa quer falar, mas o outro não dá conta de ouvir. Então, encaminhar, né? Direcionar, né? Também para profissionais da saúde mental, para esse tratamento. Dentro da sua perspectiva aí, da sua visão clínica, você percebe também que existem núcleos
bem determinados, assim, de profissionais que estão com esse problema, aí você vai perceber, não, a amiga, a colega, o colega também está. É quase que como se fosse uma contaminação de burnout em ambientes de trabalho. A gente podia dizer assim que existem ambientes contaminados, ambientes de trabalho que são contaminados. Sim, né, com certeza. Porque existem ambientes, condições de trabalho que várias pessoas estão vivenciando a mesma coisa, né? Mas às vezes uns conseguem vivenciar de uma forma, outros com mais dificuldade, outros talvez buscam ajuda de uma forma preventiva e às vezes não desenvolve, né, a síndrome de burnout. Mas a gente percebe, sim, que o ambiente, né, o momento, as condições de trabalho, ela pode, de uma forma geral, aumentar o risco desse trabalhador ter a síndrome de burnout. Então, às vezes, é um paciente que está passando por esse momento difícil e a gente vai observando que em volta vários também estão em sofrimento. Às vezes, não com o nível de estresse de forma extrema, como no burnout, né? Mas que estão ali, sofrendo também psicologicamente por conta dessa condição laboral. Na sua opinião, como é que o setor de recursos humanos das empresas deveria agir para lidar com essas situações de síndrome de burnout, já que a gente está vendo, né? Existem lugares que elas são mais preponderantes mesmo, né? Como é que as empresas poderiam agir? Cuidar, né, da saúde emocional desse trabalhador. Seja disponibilizando, né, um profissional da psicologia dentro do ambiente de trabalho, valorizando, né, esse profissional, reconhecendo, né, o trabalho executado. O feedback, né? Sim. Às vezes a pessoa quer saber, ela não é um elogio, nós estamos falando de elogio, mas um retorno, uma correção de percurso, que é tão importante, né? Com certeza. Muitos profissionais não têm, né, esse feedback, ou quando tem na demissão. Né? Então, é importante a gente ter essa troca, né, durante o trabalho, durante esse percurso e principalmente também o funcionário pedir ajuda para a sua liderança, né, e essa liderança também ser um apoio para esse profissional. Então, a área de recursos humanos, né, ela é uma área muito importante dentro das empresas, então é necessário que cada vez mais a gente busque esse olhar para a saúde emocional. Ela é o radar, né? Ela está ali para detectar, né? Sim. Porque é importante também a gente dizer que a insegurança pode levar algumas pessoas, a insegurança da crise que a gente atravessa pode levar para uma entrega desmedida na sua função ali, né? Sim. Eu preciso trabalhar, eu preciso entregar, eu preciso cumprir a meta. Sim, e quando a gente tem um líder, né, para dizer, olha, você precisa de entregar, mas desde que isso não afete também a sua saúde emocional, desde que você tenha horários, né, de descanso, horários de finalizar o seu trabalho, isso é muito importante, porque como a pandemia trouxe muito isso, né, o trabalho para dentro da casa do paciente, então, querendo ou não, você não tem um momento de descanso, muitas vezes não bate ponto, né, não tem isso. Então, não tem esse momento de finalizei o meu ciclo de trabalho, agora eu vou descansar. Então, é importante esse olhar assim, para o trabalhador, no sentido que ele tem os limites dele, o paciente também, o profissional, identificar quais que são as tarefas emergenciais, o que eu posso aguardar, o que é prioridade nesse momento, porque às vezes quer dar conta de tudo e às vezes não consegue entregar, né? Então, é reconhecer a gestão do tempo também, né? Uma organização das tarefas, isso faz total diferença. Assim, muito importante também algumas medidas que parecem simples, mas que atrapalhavam muito a vida dos funcionários, né? Tipo, as empresas estão definindo que, por exemplo, quarta-feira não tem reunião o dia inteiro. Então, quarta-feira é um dia bloqueado para reuniões, porque essas reuniões também elas acabam ficando desgastantes demais, né? Estou falando desse trabalho online, onde também existe muito estresse, né? Com certeza. E às vezes uma reunião em cima da outra, e às vezes a empresa, ela não tem não está compreendendo. O trabalhador dentro da casa dele, em trabalho home office, a empresa não está compreendendo que às vezes o funcionário não tem horário de almoço, por exemplo, de descanso, e aí uma reunião atrás da outra, às vezes a pessoa também tem essa dificuldade, né, de falar não, ou às vezes olha, só um momento,
né? A gente precisa de compreender os nossos limites. Sim, entender né? os nossos limites, entender que a gente precisa de cuidado, que a gente precisa tratar a saúde mental como algo que é íntegro do corpo todo, não é? Porque quando a síndrome de burnout se soma a um transtorno psicológico mais antigo, fica um problema maior ainda, né? Sim, sim. A síndrome de burnout pode levar a quadros depressivos. Ou então pode encontrar com uma depressão latente, Sim. ou uma ansiedade que já existe há muito tempo. Claro, com certeza. Quadros, né, graves, né, transtornos psiquiátricos graves que podem levar até à morte, por exemplo, né? Então, muitas vezes, por isso a importância do cuidado preventivo, né? E por isso da importância da gente cuidar da saúde emocional dos nossos trabalhadores e a gente pedir ajuda também, porque... Com relação à ajuda, a gente está dando dicas aqui de atividades, de lazer, o encontro com os amigos, quando isso for possível, dentro das normas sanitárias, enfim. Mas dentro do tratamento psicoterapêutico, o que você indica? Como é que a pessoa pode... Não, eu preciso fazer uma terapia. Parece muito vago só falar que é necessário fazer uma terapia. Como é que se encontra uma boa terapia? Por onde se procura? Como é que se começa esse cuidado com si mesmo? Então, a psicoterapia, né, a gente sempre indica que a pessoa comece. É difícil, às vezes, a pessoa continuar, porque realmente é um processo que exige da gente, né? Então, é importante a vinculação com esse psicoterapeuta também, a transferência. E como a gente procura, né? No hospital, por exemplo, os nossos pacientes, a gente tenta identificar onde mora, né? Se existe, já passou por algum psicoterapeuta, se o plano de saúde também disponibiliza, porque hoje em dia a gente tem vários planos de saúde que disponibilizam, né, psicoterapia. Depois da pandemia, eu acho que muito mais, né? Então a gente tenta encaminhar, né, essa pessoa que está em sofrimento emocional. A gente também tem, né, redes aí de saúde mental dentro do bairro, da cidade. A gente também, atualmente, tem a terapia também online, que às vezes veio na pandemia, mas veio justamente para ficar, porque às vezes a dificuldade de ir até o profissional era grande. Então, tendo também essa estratégia de eu ter um atendimento virtual, isso ajuda também o paciente. É um processo que é importante, falar é importante, a gente fala que às vezes o que não vira palavra vira sintoma, então a gente precisa de elaborar, de colocar isso para fora, né? Os sofrimentos, as angústias, os medos, relacionados à vida, relacionados ao trabalho, relacionados a tudo que a gente passa, relacionados à doença física. Então, falar é uma forma da gente tratar de algo que a gente não é palpável, né? As doenças emocionais, elas não são palpáveis. O tratamento demora, o tratamento às vezes exige um tempo maior e às vezes a pessoa não tem muita paciência, né? Então a psicoterapia vem para ser um suporte para essa pessoa, para estar sendo um suporte para minimizar os impactos emocionais desencadeados por conta da vivência do paciente no momento. E com relação às nomenclaturas de terapias, isso é importante nesse primeiro momento? A gente falou da comportamental cognitiva comportamental. Existe alguma indicação de procura assim com relação à linha do terapeuta? Ou isso não é importante? Olha, isso é mais relacionado ao terapeuta para a abordagem desse paciente, para direcionamento desse tratamento. Para a pessoa que procura, às vezes tem gente que pergunta, que quer saber, a gente fala, né? Mas o importante é cuidar da saúde mental como um todo. Então, não existe abordagem que vai trabalhar de uma forma melhor, né? São diversas abordagens que direcionam o terapeuta, o psicoterapeuta, ao tratamento desse paciente. É o próprio terapeuta que vai indicar a linha de abordagem ali, né? Sim. Para a gente caminhar aqui para o fim da nossa conversa, que está muito boa, muito esclarecedora, eu queria também deixar uma dica assim para as pessoas que têm, de alguma forma, um medo intenso de perder o emprego, de fracassar na função que exerce, um medo do chefe, um medo de não saber executar a função que foi designada a essa pessoa. Isso é um indício de que tem problema? Quem age assim, quem pensa dessa forma, tem que se preocupar? É uma luz de alerta aí com relação ao burnout?
É uma luz de alerta, né? Mas a gente, os profissionais, nós trabalhadores, a gente quer, né, fazer pela empresa, a gente gosta de estar ali, mas é importante a gente ter esse sinal de alerta. Quando o trabalho em excesso está gerando condições psíquicas, né, e emocionais de sofrimento. Então, quando você está no seu trabalho, você planejou, você programou, você tem satisfação de estar ali, é algo saudável, né? Agora, quando você está em um ambiente que você não tem reconhecimento profissional, que você não tem motivação em ir, que gera fatores desencadeantes de grande sofrimento, fatores de muito estresse, de exaustão emocional extrema, então é importante ter um alerta. É importante a gente observar esses sinais e esses sintomas aí que podem aparecer. Preste atenção em você mesmo, em você mesma. Entenda as suas sensações. A Aline falou um negócio muito bacana. Quando a gente não fala, ou aparece o sintoma, como é que é a frase? O que não vira palavra, vira sintoma. O que não vira palavra, vira sintoma. Interessante. Com isso a gente termina o programa de hoje te agradecendo muito a psicóloga Aline Costa pela presença hoje, sua generosidade, sua atenção aqui com o canal Viver Brasil e o Saúde e Bem-Estar. Eu que agradeço. Muito obrigada, Valeu, Fernando. agradecendo também a sua presença aqui conosco, sua companhia. Lembrando que você pode interagir conosco pelas nossas redes sociais. Mande a sua opinião, mande aí o que você está achando do nosso canal. Já estamos aí quase já há um tempo no ar e a gente está muito feliz de ter você por aqui. Acompanhe a gente nas redes sociais do canal Viver Brasil, pela Claro Net, pelo YouTube. A gente está te esperando na próxima. Saúde!